Capítulo 16. Capturados. Mais tarde, eles diriam que estavam observando o hotel. Sabiam que estávamos ali. Não sabiam exatamente quem pegariam, mas sabiam que havia estrangeiros no hotel. O que aconteceu fora planejado, pelo menos até o ponto em que algo assim possa ser planejado. Armas foram entregues, homens foram contratados e conseguiram também um lugar que serviria como cativeiro. Sabendo que estávamos vindo, eles prepararam a armadilha. Talvez tenham recebido a informação do primo de algum primo. Talvez tenha sido a aparição do Mitsubishi Pajero recém-lavado, atravessando rapidamente as ruas da cidade, que fez com que as pessoas comentassem a respeito e imaginassem se poderíamos torná-las ricas. Mas com certeza alguém prometeu dinheiro a outro alguém. Um motorista, um funcionário do hotel, um guarda, em troca de informações sobre o destino dos estrangeiros naquele dia. Alguém, não sabemos quem, nos vendeu. Nigel acordou naquela manhã, sábado, 23 de agosto, e vestiu uma camisa estampada cor-de-rosa e uma calça jeans de grife. Estávamos dormindo nas beiradas da nossa cama king size no chamu. Estávamos tensos. Ele estava enviando e-mails para sua namorada na Escócia. Eu receber um telefonema do chefe de reportagem do estúdio americano, o mesmo com quem tivera um romance curto. Embora Nigel e eu definitivamente não formássemos mais um casal, ainda não havíamos descoberto como ser amigos. Como colegas de trabalho, estávamos nos esforçando, pelo menos. Durante nossos primeiros 2 dias e meio na Somália, víramos somente um pouco do que esperávamos ver, prejudicados por uma série de questões de segurança, esperando até que a Marinha canadense chegasse com o carregamento de alimentos. Visitamos a Cidade Velha, uma das poucas partes relativamente seguras de Mogadíscio, onde vilas coloniais italianas apodreciam em meio ao calor. Abandonadas, com suas piscinas vazias, sugerindo que o passado fora melhor. Fomos a um hospital cujos quartos estavam cheios de vítimas de tiroteios e de amputados. A cada passo que dávamos, a cada momento que desembarcávamos do carro, nossos guardas contratados nos seguiam de perto, com as alças de suas armas sobre os ombros. Não pareciam estar totalmente desinteressados pelo que acontecia ao nosso redor, mas também não estavam exatamente vigilantes. Com o sol forte castigando o quarto através da janela e galos cantando do lado de fora, observei enquanto Nigel colocava um lenço roxo ao redor do pescoço e depois buscava seus óculos metalizados com armação em estilo aviador e lentes azuis. Estava prestes a sair para conversar com uma unidade ugandense especializada na remoção de minas terrestres. Eu decidira ficar no hotel. Com frequência, ouvíamos o sibilar e a explosão de um morteiro que vinha de algum lugar nas proximidades. "Você está de brincadeira, né?" eu disse. "Qual o problema?" "Você não pode sair vestido assim, Nigel. Não com soldados africanos. Simplesmente não pode fazer isso." Antigamente, eu apreciava o gosto de Nigel por roupas de cores berrantes e jeans de grife. Mas o que ele usava agora era uma marca explícita da sua inexperiência. Olhando-me com uma expressão de desânimo, ele tirou os lenços e o óculos de sol, mas deixou o resto do seu traje do mesmo jeito. No térreo, Arros desligou seu telefone celular e nos disse que os morteiros estavam atingindo as proximidades da base de Uganda, perto do aeroporto. Ele disse que acompanhar a unidade de minas terrestres com os soldados ugandenses não seria uma boa ideia para Nigel naquela manhã, mas prometeu fazer outras ligações para ver se poderíamos ir ao acampamento dos refugiados domésticos ao norte da cidade, que esperávamos poder visitar no dia anterior.
O acampamento era administrado por uma médica somaliana famosa, uma ginecologista já com seus 60 anos, que abrira uma pequena clínica especializada na saúde da mulher nas terras da sua família na década de 1980. Quando a Guerra Civil começara, em 1991, ela passara a permitir que as pessoas deslocadas pelos conflitos e combates ficassem em suas terras. E agora, havia cerca de 90 mil somalianos vivendo ao redor da sua casa. A doutora Hawa era uma heroína. Apesar da pressão e das ameaças da Al-Shabaab, ela expandira sua clínica até que o lugar se transformara em um hospital com 300 leitos. Também coordenava programas educacionais para mulheres. Suas 2 filhas deixaram a Somália para estudar medicina e voltaram para ajudá-la em seu trabalho. A chance de poder entrevistá-las me deixava bastante empolgada. Vou saber em 30 minutos se é seguro partir, disse-nos Arros, voltando a se concentrar em seu telefone. Por favor, esperem. O território da doutora Hawa ficava a 20 quilômetros a oeste de onde estávamos hospedados, logo depois do perímetro urbano. Os primeiros 13 quilômetros dessa rodovia ficavam dentro dos limites de Mogadíscio e eram protegidos tanto quanto qualquer coisa poderia ser protegida, por tropas do governo. Nem o governo federal de transição, nem as tropas de paz da União Africana tinham qualquer influência ou reforços além dos limites da cidade. Ao sair de Mogadíscio, estaremos entrando nas terras somalianas controladas pelas milícias. Os 2 soldados do governo de transição, que desempenhavam o papel de guarda-costas nos últimos dias, pelo que Arros nos explicou, estavam dispostos a nos acompanhar até os limites da cidade, até a beirada do seu território, mas não iriam além disso. Após aquele ponto, precisaríamos contratar novos guarda-costas que não estavam afiliados ao governo. Isso nos custaria outros $150. Depois de mais alguns telefonemas, Arros estava com tudo preparado. Arranjou para que 3 guardas substitutos nos encontrassem na estrada, alguns quilômetros depois do último posto de verificação do governo de transição. Além de Abdi e do nosso motorista, teríamos um guarda-costas extra naquele dia, o chefe de segurança do campo da doutora Hawa, que estava a caminho do Chamu para nos encontrar. A logística não parecia apresentar problemas. Além disso, com o que poderíamos comparar aquela situação? Não era como se eu pudesse dizer: bom, da última vez que atravessei o limite, onde as milícias islâmicas lutavam contra soldados do governo, foi assim que fizemos. Preparei minha mochila para a saída, minha câmera, uma lente grande angular, um cartão de memória extra, meu iPod, um pequeno caderno de anotações, 2 canetas, um protetor labial, uma escova de cabelos, garrafas de água. Vesti uma calça jeans, uma camiseta regata verde e sandálias de couro que comprara no Quênia. Por cima de tudo, eu coloquei o pesado abaia somaliano que Arros pegara emprestada de sua cunhada, preto e feito de poliéster, como um traje longo do membro de algum coral de igreja, junto com um lenço preto de aparência sombria para cobrir meus cabelos, que eu usava todos os dias ao sair do hotel. Deixando o saguão, cerca de 20 minutos antes de nós, Robert e Pascal, da National Geographic, entraram em um pajeiro diferente, com seus próprios soldados contratados do governo. Como sempre, Arros viajaria com eles. Também estavam indo para o oeste da rodovia, prestes a trilhar um percurso mais perigoso que o nosso, cruzando a mesma estrada, mas continuando por ela, atravessando um território dominado por milícias para visitar a cidade de costeira de Merca. Haviam tomado precauções extras, contratando um segundo veículo de segurança com mais guardas. Eu não estava prestando atenção quando passamos pelos portões do Chamu.
Senti aquela manhã quase como se estivesse em transe. Aprendi uma coisa sobre o trabalho jornalístico. Você podia estar ligado ou desligado. Passara muitas horas em claro e de mau humor, navegando por todas as pequenas coisas, buscando por perspectivas vantajosas, fazendo perguntas, fazendo anotações, tentando sempre pensar à frente. Em contraste, considerava que o tempo que eu passava sentado em carros era o equivalente a algumas horas de folga. Nosso veículo nos levou por entre ruas que eram mais familiares e menos assustadoras do que eram havia 2 dias. O homem que veio do campo da doutora Hawa para nos escoltar, um senhor mais velho, de camisa branca e sarong em estilo somaliano que não falava inglês, insistiu em dirigir. Nosso motorista habitual estava sentado no meio do banco dianteiro, enquanto Abdi ocupava o banco do passageiro. Nigel e eu tínhamos o banco traseiro para nós, enquanto soldados do governo ocupavam o compartimento de carga. A estrada que saía de Mogadíscio era ampla e pavimentada. Passamos por cima de buracos no asfalto e em frente a prédios cinzentos crivados de bala. Passamos por mulheres que vendiam bananas e mangas, e homens puxando carroças cheias de óleo de cozinha e lenha. Contornamos uma rotatória e passamos por 2 postos de verificação do governo. O trânsito diminuiu. O céu passava rapidamente acima de nós. Minha mente se afastou do lugar onde eu estava. Pensei na minha mãe, que se mudara para a província da Colômbia Britânica e conseguiu um emprego em uma confeitaria. Parecer estar feliz em nossa última conversa ao telefone. Era verão no Canadá. As pessoas estavam assando hambúrgueres em suas churrasqueiras e nadando em lagos de águas frias. Era agradável pensar na minha terra natal. Para poder voltar, eu teria que vender algumas reportagens. Puxei minha câmera da mochila, liguei-a e comecei a rever algumas das imagens dos dias anteriores. Havia algumas boas fotos do cenário, incluindo as de uma catedral católica de pedra construída pelos italianos na década de 1920 e que recentemente fora desfigurada por ataques à bomba. Havia tirado uma série de fotos do interior de um dos tanques da União Africana, mostrando soldados etíopes e a vista que eles tinham das ruas abaixo. Chegando agora aos limites da cidade, estávamos passando por refugiados que se amontoavam à beira da estrada. Famílias carregando seus pertences e indo para o oeste, longe dos tiroteios das ruas urbanas. Pude ver vastos acampamentos, habitações feitas com lonas estendidas sobre ramos de árvores que se curvavam sob o peso, parecendo uma esquadra de barcos precários e esfarrapados. Micro-ônibus que trafegavam pelos 2 lados da rodovia. Uma névoa seca de poeira amarelada permanecia suspensa no ar. Paramos o carro no último posto de verificação do governo, onde várias dúzias de soldados uniformizados estavam sentados sob a sombra de uma enorme tenda. Alguém abriu a porta do compartimento de carga do nosso carro. Os guardas do governo, que nos acompanhavam, desembarcaram sem dizer qualquer palavra. Nosso motorista abriu o vidro da janela e disse algo na língua somaliana para os soldados que se afastaram. E depois de alguns segundos, estavam rodando novamente, indo em direção a uma terra de ninguém. Uma faixa estreita que separava a área governamental da área das milícias. A estrada fazia uma curva após o posto de verificação. No banco dianteiro, Abdi conversava ao telefone celular. Eu estava olhando para mais fotos. Uma série que eu tirara de Nigel, chutando alegremente uma bola com algumas crianças da cidade velha, que se aventuraram a sair na rua, quando senti o carro diminuir a velocidade. Presumi que estávamos parando para receber nossos novos guardas.
Não me incomodei em erguer a cabeça. Sentado ao meu lado, Nigel se ocupava com a sua própria câmera. Então, a energia de dentro do carro mudou. O ar pareceu estar subitamente carregado de eletricidade. Os 3 somalianos no banco da frente estavam murmurando. Ergui os olhos e vi uma perua Suzuki azul escura estacionada do outro lado da estrada. Em seguida, vi alguém na frente do nosso carro. Um homem com uma arma, com a cabeça, o nariz e a boca cobertos por um tecido vermelho quadriculado, do tipo que era comumente usado pelos soldados ao redor do mundo. Seus olhos escuros estavam esbugalhados. A arma estava apontada diretamente para o nosso para-brisa. Abdi passou a falar em inglês. Isso pode ser um problema, ele disse. Outros bandidos apareceram, vindo de trás do Suzuki azul, cercando nosso carro. Armas em punho. Cerca de 12 ao todo. Imediatamente, comecei a esperar que aquilo fosse um assalto. Algo rápido, que eles pegariam tudo o que tínhamos e depois desapareceriam. Alguém puxou a porta do carro para abri-la, e o calor invadiu o ar-condicionado da cabine. As pessoas estavam gritando no idioma somali, vozes masculinas. Abdi e os outros 2 homens foram arrancados do carro e empurrados em uma valeta do lado da estrada. Observei Nigel desembarcar. Um homem encapuzado gritou diante do meu rosto. Eu podia ver as gotas de suor escorrendo pela sua testa e pelo nariz. Parecia ser jovem. Ergui os braços, como vira centenas de vezes nos filmes, e desci do carro, sob o sol abrasador. O que estava acontecendo era real? Como podia ser real? Foi naquele momento que percebi alguém que passava por perto. Uma mulher, flutuando como uma aparição enquanto passava por nós, em direção a um cruzamento na estrada. Estava olhando, mas não realmente olhando. Tentava fingir que não nos vira. O lenço que usava ao redor da cabeça, esvoaçando ao vento enquanto caminhava. Continuou a andar sem olhar para trás. Comecei a entender que o que estava acontecendo era real. Por trás, alguém me empurrou em direção à valeta. Ajoelhei-me e depois deixei o corpo cair na areia, ao lado do lugar onde Nigel já estava deitado, com o rosto contra o chão, ao lado de Abdi e dos 2 outros homens. Abri os braços e as pernas, como todos estavam fazendo. Silêncio. Alguém parecia estar revistando nosso carro. Pelo canto do olho, consegui ver o cano de uma arma apontando para minha cabeça, a menos de 30 centímetros de distância. Minha mente e meu corpo ficaram assustadoramente tranquilos. Tive a certeza de que seríamos mortos a tiros. Os bandidos estavam gritando conosco outra vez. Fomos colocados em pé. Abdi, Nigel e eu fomos mandados de volta para o carro. Fiquei aliviada ao ver que um dos homens armados estava revirando a mochila de Nigel. Imaginei que fosse um assalto. Eles levariam nossas coisas e depois nos mandariam embora. 3 dos bandidos agora estavam sentados no banco dianteiro. Nós 4, Nigel, Abdi, eu e outro homem armado, estávamos no meio. Ouvi vários outros embarcarem no compartimento de carga pela traseira. Não tinha certeza do que acontecera com os outros 2 caras, nosso motorista e o especialista em segurança que viera do campo dos refugiados. Mas todos nós ficamos bem apertados uns contra os outros, aspirando aquilo que parecia ser os últimos restos de oxigênio, cheirando a suor e medo. Minha própria mochila estava aos meus pés, com a câmera cara dentro. Quando eles a pegariam? Por que não estavam exigindo nossas carteiras? O homem que estava no banco do motorista virou a chave. O motor do carro ganhou vida. Aceleramos. Logo atrás da Suzuki, que fez uma rápida curva de 180 graus e agora indicava o caminho a seguir.
Por cerca de 1 minuto, mais ou menos, rodamos em disparada sobre a estrada pavimentada e, em seguida, fizemos uma curva abrupta à direita, em uma estrada de areia sem sinalização. Merda! O pânico estava crescendo dentro de mim. Estávamos nos afastando das áreas conhecidas. O carro atravessou um terreno cheio de colinas avermelhadas, cobertas por arbustos e outras plantas baixas. Batíamos os ombros uns contra os outros, e nossa cabeça balançava com os solavancos enquanto o carro desviava de árvores espinhosas e corria por cima de moitas, sem seguir qualquer espécie de trilha. A cada minuto que passava, eu sabia. Estávamos nos afastando cada vez mais de qualquer lugar onde alguém pudesse pensar em nos procurar. Por baixo do meu abaia, eu suava profusamente. Sentia meu jeans encharcado contra a pele. Abdi, eu disse. O que está acontecendo? Minha voz saiu aguda e trêmula. Nada de conversa, gritou um dos homens do banco da frente. Percebi que ele falava inglês. Desesperada para sentir um pouco de segurança, tentei outra vez. Minha voz ficava cada vez mais estridente. O que está acontecendo, Abdi? Vai ficar tudo bem? Você tem que me contar. Está tudo bem? Fique quieta, disse Abdi em voz baixa, com seriedade. Não havia nada que pudesse me tranquilizar naquelas palavras. Ele não estava menos aterrorizado do que eu. Pensei no celular que havia na minha mochila. Eu tinha o número do telefone de Arros, anotado em uma página no meu caderno, que também estava na mochila. Mas como eu poderia pegá-lo? E o que eu diria? Olhando por cima do ombro, vi o cano de uma arma apontando para minha cabeça. E por trás da arma, um garoto que a empunhava. O lenço que ele usava como capuz estava frouxo. Tinha as bochechas arredondadas típicas de uma criança. E seus olhos ficaram iluminados pelo terror quando ele percebeu o meu olhar. Ele segurava a arma desajeitadamente, como se nunca houvesse feito isso antes. Não poderia ter mais do que 14 anos, pelo que eu imaginei. Enquanto éramos jogados de um lado para o outro dentro do carro na travessia pelo deserto, uma ordem foi dada do banco da frente. O homem que estava sentado no nosso banco resmungou algo em somali e estendeu a palma da mão. Abdi traduziu. Queria nossos telefones. É claro que queria. Senti meu coração afundar como uma pedra. Entreguei meu telefone e Abdi fez o mesmo. Imaginei que o aparelho de Nigel estivesse em sua bolsa, que já fora recolhida. Observei quando o homem os desligou. Paramos o carro em uma área plana e vazia, estacionando ao lado do Suzuki. Um homem em roupas civis desembarcou pela porta do motorista. Veio até nós e abriu a minha porta. Tinha um lenço branco e preto colocado elegantemente sobre os ombros, mas seu rosto estava descoberto. Estava bem barbeado e devia ter cerca de 25 anos, com cílios grossos e uma expressão alerta. Os dentes da frente ligeiramente protuberantes. Quando inclinou a cabeça para nos observar, seus olhos pousaram em mim, com uma expressão bem atenta. Olá, disse ele, em um inglês bem relaxado, com um tom tranquilizador, como se estivesse me dando as boas-vindas ao chegar a um restaurante. Não demonstrou qualquer interesse em Nigel. Meu nome é Ahmed, ele pronunciou. Por favor, venha comigo. Ahmed fez um sinal para que eu descesse do carro, apenas eu. Estava nos separando. Não me virei para olhar para Nigel, com medo de trair meu pânico. Naquele momento, eu era a única mulher no meio de 16 homens. Agora estavam me levando para longe daquele que era o meu único aliado verdadeiro. Tive que fingir que aquilo não importava. Discretamente, segui Ahmed enquanto ele me levava até o Suzuki estacionado e me dizia para sentar no banco traseiro. Um homem mascarado sentou-se ao meu lado.
Outros 2 armados sentaram-se atrás de mim. Nenhum dos corpos estava tocando o meu, mas eu podia sentir a proximidade úmida deles. O carro acelerou novamente, deslizando por cima da areia. Onde foi que aprendemos o clichê de que conversar pode nos manter vivos? Como pode ser necessário lembrar aos vilões que você é um ser humano? Eu tive uma ideia sobre o que deveria fazer. Concentrei-me em Armed, que estava no banco da frente, ao lado do motorista. Estava com um braço pousado sobre o assento e o pescoço virado para poder olhar na minha direção. Estava sorrindo, como um pescador que houvesse capturado um grande peixe. Com o máximo de calma que conseguia reunir dentro de mim, comecei a falar. Disse meu nome é Armed. Disse-lhe que eu vinha do Canadá, um lugar onde muitos somalianos iam viver. Disse que era jornalista, que estávamos indo para um campo de refugiados domésticos para ajudar a contar a história da Somália. Disse que eu já amava a Somália, que sua beleza era estonteante. Tentei fazer com que as minhas palavras soassem empolgadas, até mesmo um pouco infantis. Tentei até mesmo colocar um viés político na conversa. Pela primeira vez na vida, senti-me grata por ter passado todos aqueles meses trabalhando para os iranianos, que me ensinaram 1 ou 2 coisas sobre como manipular minhas palavras para soar menos ocidental e mais islâmica. Estou entristecida pela ocupação do seu país, eu disse a Armed. Referia-me aos etíopes e ugandeses, os cristãos e os forasteiros. Acrescentei que havia trabalhado para uma emissora islâmica em Bagdá. Ao meu lado, no banco traseiro, estava sentado um homem que, como vinha saber mais tarde, chamava-se Ali. Seu rosto estava envolto a um lenço roxo, e os olhos eram visíveis através de uma fenda estreita. Se Armed parecia ser amistoso, quase um camarada, esse homem, pelo pouco que conseguia ver dele, parecia embrutecido e cruel. Ele me observava cuidadosamente. Você é cristã? Perguntou num inglês arrastado. Aquela era uma pergunta capciosa. Após as minhas viagens, eu já sabia que, aos olhos de muçulmanos devotos, geralmente era melhor ser membro de um dos povos das Escrituras, cristão ou judeu, do que ser de qualquer outra religião. Sim, eu disse a ele, mas tenho um respeito profundo pelo Islã. Fiz uma pausa para ver como aquilo se desenrolaria. Armed se virou para me observar. Sorriu novamente, de uma maneira que me deu um pouco de esperança. Não se preocupe, irmã, ele disse. Nada vai lhe acontecer. Não há problemas aqui, Inshallah. Isso significava, se Deus quiser. Somos soldados do exército islâmico. Nosso comandante gostaria de lhe fazer algumas perguntas. Estamos levando vocês para a nossa base. Achamos que vocês podem ser espiões. Eu conseguia sentir um esporão de medo na garganta. Jornalistas eram frequentemente acusados de serem espiões do Ocidente. Eu tagarelava sem parar naquele momento, enumerando cada país islâmico que visitara, como se isso pudesse fazer com que eu parecesse menos forasteira. Havia um tapete de pele nas cores dourada e marrom, por cima do console que dividia os 2 assentos dianteiros. Que tipo de pele é essa? Perguntei, numa tentativa ridícula de parecer casual. De qual animal isso vem? Armed ignorou a pergunta. Digitou um número em seu celular e disse algumas palavras. Alguns minutos depois, o carro parou de novo. A porta traseira se abriu. O guarda, que estava à minha direita, desembarcou. E Nigel, parecendo bastante pálido, entrou no carro, após sair da minivan que vinha atrás de nós. Estava respirando rapidamente, quase hiperventilando. O guarda sentou-se ao lado dele, ensanduichando nós 2 naquele espaço reduzido. Nigel,
eu disse alegremente, inclinando o banco da frente com um gesto quando o carro começou a rodar. Esse é nosso irmão Armed. Esses homens são soldados. Armed prometeu que nada de ruim vai nos acontecer. Eu sabia que parecia uma professora infantil maluca. Pronunciava minhas palavras de maneira deliberada, com um sorriso forçado no rosto. Nigel me encarava com um olhar agressivo e curioso ao mesmo tempo. Devolvi o olhar a ele, sem saber ao certo que tipo de comunicação estávamos trocando, mas aliviada ao perceber que pelo menos estávamos juntos. Dentro da minha cabeça havia uma batalha feroz entre o racional e o irracional. Uma parte de mim acreditava que isso era apenas um mal-entendido, que éramos bem-vindos nesse território, com nosso carro de luxo cedido pelo hotel e nossa pele branca, e que receberíamos algum tipo de reprimenda dos milicianos sobre andar fora dos limites estabelecidos antes de sermos mandados de volta para a estrada. Mesmo assim, depois das temporadas que passara no Iraque e no Afeganistão, e após acompanhar o noticiário daqueles lugares, eu sabia que extremistas furiosos gostavam de decapitar seus inimigos. Não conseguia saber qual desses pensamentos era o menos razoável. A cada vez que o carro dava um solavanco, o cano de uma arma acertava minha cabeça por trás. Tinha certeza de que a arma dispararia a qualquer momento com os trancos. Irmão Armed, eu disse, por favor, você pode pedir ao soldado que afaste a arma da minha cabeça? Não estou armada. Não represento perigo para vocês e estou ficando assustada. Armed disse algo em somali para o soldado que estava atrás de mim. A arma foi reposicionada, mas não se afastou tanto assim. Percebi que Armed usava um relógio de ouro. Percebi um toque da colônia adocicada que emanava do seu braço estendido. Tentei pensar estrategicamente, imaginando uma espécie de diálogo que teríamos com um comandante islâmico, que nos aguardava. Imaginando o que eu poderia dizer para convencê-lo de que não éramos espiões, que deveriam simplesmente ficar com os nossos pertences e nos devolver a Mogadíscio. Naquele momento, Mogadíscio dava a impressão de ser a minha casa, um lugar do qual valia a pena sentir saudades. Imaginei o comandante revistando nossas bolsas, inspecionando nossas coisas. Pensei nas nossas câmeras, das dezenas de fotos que fizéramos das tropas da União Africana e dos guardas do governo federal de transição, patrulhando a cidade. Sua existência poderia criar a impressão de que éramos aliados dos infiéis, que estávamos do lado errado daquela guerra santa. Tudo o que precisavam fazer era ligar as câmeras e começar a apertar os botões. Com licença, eu disse, ao homem que estava sentado ao meu lado. Meus lábios estão ressecados. Importa-se se eu abrir a minha bolsa para pegar um pouco de creme? O homem me olhou com uma expressão ligeiramente confusa e, com um gesto vago, permitiu que eu prosseguisse. Abaixei-me e comecei a revirar a minha mochila com as duas mãos, fingindo estar procurando pelo meu protetor labial. Senti meu rosto enrubescer com a mentira quando meus dedos encontraram a câmera e localizaram a ranhura que abrigava o cartão de memória. Agindo rapidamente, apertei a alavanca minúscula que libertava o cartão e, em seguida, segurando-o firmemente entre os dois dedos, tirei-o da câmera e o escondi em outro compartimento da mochila. Agora, pelo menos, eles teriam que fazer algum esforço para ver as minhas fotos. Peguei o tubo de protetor labial e o ergui como um floreio. Ali desviou os olhos enquanto eu esfregava nos lábios, mas percebi que ele continuava a me observar. Irmã, por que você não está com medo? O quê? Ali fizera a pergunta sem olhar diretamente para mim. Parecia sentir-se provocado pela minha autoconfiança, por mais que fosse fajuta. Irritado, talvez, por eu não estar chorando ou implorando pela minha vida. Pensei rapidamente e respondi em voz alta. Não estou com medo
porque meu irmão Armed prometeu que nada de ruim vai acontecer. No banco da frente, Armed estava novamente falando ao telefone. Esperava que ele ouvisse o que eu dizia. Consegui ouvir Nigel sentado do outro lado de Ali, fazendo um esforço para refrear sua respiração. Imaginei o que poderia ter acontecido com a sua câmera. Naquele momento, passamos rapidamente por outro veículo que vinha no sentido oposto. Um caminhão com uma caçamba cheia de rapazes armados. Virei o pescoço para vê-los passarem. Após 20 minutos rodando, não havíamos visto nenhum ser humano, animal ou estrutura. Senti uma pancada forte no meu braço, um cutucão de Ali. "Por que você está olhando?" gritou ele. Pegou a ponta solta do lenço que eu usava para cobrir os cabelos, puxando-a para cobrir o meu rosto. Havia um terror estranho em sua voz. Continuamos a rodar por algum tempo em silêncio, antes que eu tentasse conversar novamente com Armed. "Meu irmão", eu disse, inclinando-me um pouco para a frente, tentando soar amigável e dirigindo as palavras para a parte de trás da cabeça dele. "Vocês estão fazendo isso por dinheiro?" Ele se virou para mim, seu rosto se abrindo em um grande sorriso, como se houvéssemos chegado àquela conclusão juntos e fôssemos parte da mesma equipe. "Ah, sim", disse ele. Talvez seja. Talvez seja por isso." Capítulo 17. Atum e chá. Depois de rodar por cerca de 45 minutos, após seguirmos brevemente por uma rodovia pavimentada, antes de voltar a avançar pelo deserto de novo, chegamos a um vilarejo que parecia um labirinto, onde ruas estreitas de areia serpenteavam por entre um amontoado de propriedades cercada por muros. O carro virou algumas esquinas e estacionou do lado de fora de um grande portão azul de metal enferrujado. Armed desceu, pegou um molho de chaves e o destrancou. O portão se abriu e eu vi mais soldados mascarados esperando ali dentro, ao redor de um grupo de casas cercado por muros altos. O veículo do Shamu Hotel não estava mais conosco. Abdi e os outros 2 somalianos que nos acompanhavam já haviam desaparecido. Desci do carro segurando a minha mochila, imaginando que não demoraria muito até que a revistassem. Contei 9 ou 10 homens mascarados, todos olhando fixamente para nós, com as correias dos rifles apoiadas sobre os ombros. Além dos lenços que usavam para cobrir o rosto, vestiam-se também com jeans e camisas sociais. Seus corpos pareciam ser jovens e esguios, apesar do lenço ao redor da cabeça, que tinha o formato de cotonete. E estavam tensos também. Não era difícil perceber isso. Pareciam ter recebido ordens de não conversar quando estivessem por perto. Um dos soldados passou por nós e fechou o portão. Se isso era alguma espécie de base militar, era pequena e improvisada. Havia uma casa longa e de teto baixo, com telhado de folha de zinco, no formato de uma caixa de sapatos, e 3 portas espaçadas igualmente na parede externa. Consegui ver o que parecia ser uma área para cozinhar sob uma cabana improvisada, feita com restos de madeira unidos com pregos e uma acácia de tronco grosso, cujos galhos se erguiam e se curvavam pesadamente por cima do quintal. Na frente da casa, ao lado do portão, havia uma estrutura pequena, que imaginei ser uma latrina. Olhei para Armed. "Posso usar o banheiro, por favor?" eu disse. Ele apontou de maneira solícita para a latrina. "É claro, minha irmã." Um dos soldados me escoltou até lá. Levei minha bolsa comigo, esperando que ninguém percebesse. O banheiro tinha paredes altas de concreto e não tinha telhado. Dentro havia um buraco raso cortado no meio do piso de concreto e cheirava mal. Não parecia ter sido usado recentemente. Ficando em pé ao lado do buraco, peguei minha câmera e a liguei, rangendo os dentes quando ela soltou um bip eletrônico,
esperando que ninguém conseguisse me ver pelas frestas que havia dos dois lados da porta de madeira. Tirando o cartão de memória de dentro da mochila, eu o reinseri e rapidamente acionei a função que apagaria todas as fotos, destruindo a evidência do que fizéramos até o momento em Mogadíscio. Para não levantar suspeitas, fiquei de cócoras e urinei no buraco antes de sair. Do lado de fora, o soldado chamado Ali, o mesmo que batera no meu braço no carro, gritou uma ordem para um dos soldados mais novos. Ele se aproximou de mim com um balde de plástico cheio de água para que eu pudesse lavar as mãos. Em seguida, Ali me levou até a casa baixa, entrando em um quarto escuro no lado esquerdo, onde encontrei Nigel sentado em um colchonete de espuma que parecia estar imundo, com os ombros apoiados contra uma parede suja. O ar cheirava a bolor. Na parede oposta havia uma pequena janela com venezianas de metal fechadas. Havia muito tempo, aquele cômodo fora pintado em um tom de rosa pálido. O chão estava coberto com restos de fios elétricos. Nigel acendeu um cigarro e tinha uma expressão desolada no rosto. Ali permaneceu incerto debaixo do vão da porta por alguns momentos. Apontou para o outro colchonete encostado na parede oposta, indicando que eu deveria me sentar. Depois, desapareceu. Nigel olhou para mim. Não tivéramos um único momento a sós desde que fôramos capturados. O que vamos fazer? Perguntou ele. Não sei. Fomos sequestrados, certo? Perguntou ele mais uma vez. Ou isso é algo diferente? Eu estava pensando sobre a diferença entre ser detida e sequestrada. Havia sido detida uma única vez com Enas e um operador de câmera iraquiano enquanto fazia uma reportagem na região de Bagdá. Um grupo de homens armados cercaram nosso carro e depois nos levaram para a base do partido, onde fôramos questionados sobre nossas afiliações políticas, se éramos leais aos sunitas. Eu conseguiria fazer uma ligação a um contato xiita que pressionara os membros do partido e fôramos libertados depois de mais ou menos 1 hora. Fora bastante incômodo e assustador, mas acabara rapidamente, sem mais perguntas. Eu desejava muito que a situação presente fosse como aquela. Antes que eu pudesse dizer qualquer coisa a Nigel, Ali entrou pela porta. Dessa vez, trazia uma página de jornal. Com um floreio, como se quisesse ter certeza de que estávamos prestando atenção, ele dobrou a página ao meio. Depois a enrolou até formar um cone, dobrando a ponta com maestria, os dedos longos trabalhando do outro lado, formando uma borda fina. Ele se abaixou e deixou a sua criação do lado de Nigel, um origami em forma de cinzeiro. Nigel e eu olhamos para o objeto sem dizer nada. Já viram isso antes? Perguntou Ali. Seu inglês tinha um sotaque forte, mas era compreensível. Resultado de algum tipo de instrução escolar, eu imaginei. Nós dois balançamos a cabeça negativamente. Ali ainda estava com a cabeça coberta pelo lenço de guerreiro, mas parecia que por baixo do tecido ele poderia estar sorrindo. Agachou-se perto de Nigel, como se estivesse se acomodando. Antes eu fumava, disse ele, olhando para Nigel e depois para mim. Mas faz 2 anos, sem fumo. Imaginei que aquilo significava que íamos conversar. Tentei não me sentir aterrorizada por ele, apesar do olhar agressivo, da arma que ele tinha nas mãos e do fato bizarro de estarmos sentados, nós 3, em um quarto imundo em um vilarejo perdido no meio da Somália, esperando para ver o que aconteceria a seguir. Lembrei a mim mesma que a melhor ideia seria estabelecer algum tipo de empatia com Ali. Ele, pelo que percebemos, tinha muito a dizer sobre a política e a jihad na Somália. Sua jihad
concentrava-se em expulsar os soldados etíopes do país, essencialmente a mesma jihad na qual lutavam os grupos de adolescentes armados que víramos circulando por Mogadíscio, em caminhonetes. A Somália era um país muçulmano e precisava de um governo islâmico que fizesse cumprir as leis do Islã, disse ele. Estava batalhando contra os invasores havia 2 anos, desde 2006, quando o governo etíope mandara suas tropas cruzarem a fronteira e ele se alistara no exército. Pela sua perspectiva, era simplesmente um caso de cristãos que estavam se intrometendo nos assuntos dos muçulmanos. Ele odiava os etíopes. Odiava tudo o que se referia a eles. Faz 2 anos que a minha vida é só a jihad, disse ele, por baixo do seu lenço. Estava com as costas apoiadas contra a parede agora, os joelhos apontando para frente e a arma colocada ao seu lado. Ser um guerreiro sagrado na Somália parecia exigir que o combatente abdicasse dos prazeres da vida anterior para dedicar-se totalmente à causa. Significava adotar e seguir as interpretações mais rígidas da lei islâmica. Nada de televisão, música, tabaco e o que mais parecia doer em Ali, nada de esportes. O futebol, disse ele, sem se preocupar em esconder sua nostalgia, era o seu esporte favorito. Jogara, assistir aos jogos na televisão e considerava-se torcedor fiel de alguns dos times da Copa Africana. Fizemos o que foi possível para tentar criar amizade com Ali. Simpatizamos com sua luta. Dissemos, é claro, a cada vez que ele mencionava o quanto era difícil guerrear contra infiéis o tempo inteiro. Nigel soltou os nomes de vários astros do futebol e rivalidades entre times, o que pareceu deixá-lo mais animado. Mas sempre que sentíamos uma breve conexão se formando, acabávamos dando de cara contra uma muralha. O seu país, disse ele, apontando um dedo contra nós dois, esquecendo-se da conversa amistosa, e a voz subitamente coalhada pela raiva. Foi o seu país que mandou os etíopes contra nós. Não fazia diferença para ele o fato de que Nigel era australiano e eu era canadense. As diferenças eram insignificantes. Um estrangeiro infiel branco era um estrangeiro infiel branco. O mundo ocidental era incompreensível, obsceno e governado por Satanás. Quando repetimos para Ali que viéramos à Somália como jornalistas, tentando vender nossas reportagens sobre como os habitantes do país estavam sofrendo, ele não pareceu se impressionar. Na verdade, parecia até mesmo estar desconfiado. Eu sabia que as preocupações sobre espiões não eram completamente infundadas. Já havia lido que os Estados Unidos enviaram secretamente algumas unidades das suas forças especiais à Somália para ajudar os etíopes e o governo de transição, que não conseguia agir com eficiência. Ouvira dizer também que, ocasionalmente, alguns aviões não tripulados cruzavam o céu sobre Mogadíscio, zunindo sobre a cidade como libélulas de aço cinzento. Quando Ali saiu da sala, fechando a porta atrás de si, Nigel e eu ficamos sentados silenciosamente nas sombras. O que eles queriam de nós? Era difícil saber. Tentamos encontrar uma resposta repassando as circunstâncias. Armédio parecia ter certeza de que tudo ficaria bem. Ali parecia ferver com uma fúria interior, mas não fizera nada para nos machucar. Ninguém pedira que lhes entregássemos nosso dinheiro. A luz entrava no quarto pelas frestas da janela fechada. Sobre o peitoral havia uma pilha de livros de capa dura, 7 ou 8 exemplares do Alcorão. No canto mais distante havia um cabide de ferro para casacos, com algumas roupas de homem penduradas. O sol se irradiava pelo teto de zinco acima de nós, aquecendo o quarto como se fosse um forno. Do lado de fora,
Homens murmuravam. Nigel e eu repassamos várias e várias vezes o problema no qual estávamos metidos. Isso é um sequestro, dizia um. Não, não é. Só um mal-entendido. Alguma coisa relacionada à política. Alguma coisa naquele debate fazia com que nos sentíssemos melhor. Depois de algum tempo, Armed colocou a cabeça pela porta. Vou partir, disse ele, como se fôssemos amigos que estavam se despedindo. Tenham muito cuidado com esses homens. Vão matá-los se não fizerem as coisas do jeito que eles mandarem. Para onde ele ia? Eu não queria que ele fosse embora. Desejava desesperadamente que ele ficasse. O fato do inglês de Armed ser tão honroso e de manter seu rosto descoberto parecia ser algo importante, até mesmo consolador. Era o único homem ali que não empunhava uma arma. Eu repetia mentalmente, sem parar, as palavras que ele dissera no carro. Não se preocupe, nada vai lhe acontecer. Espere, eu disse. Você não falou alguma coisa sobre o comandante? Achei que ele quisesse conversar conosco. Ah, disse Armed, quase como se houvesse esquecido daquilo. Inxalá, amanhã. Imediatamente comecei a imaginar se ele havia mentido para nós. Será que realmente havia algum comandante? Seria possível que não houvesse ninguém para ouvir a nossa história? Eu coloquei todas as minhas esperanças naquela única possibilidade. Tentei arrancar qualquer coisa que pudesse de Armed. Parecia ser a última oportunidade. Meu irmão, preciso lhe perguntar uma coisa, eu disse. Podemos, por favor, telefonar para as nossas famílias? Porque se não voltarmos ao hotel, eles vão saber que alguma coisa nos aconteceu. Podemos dizer a eles que estamos bem, pelo menos? Armed assentiu, como se aquilo fosse uma excelente sugestão. Talvez, respondeu ele, um pouco evasivo. Talvez esse seja o próximo passo no programa. Eu disse a ele que se pudéssemos ao menos dar um telefonema para Arros, no Chamu Hotel, ele poderia ajudar todos a conseguir aquilo que eles queriam. Isso, volveu Armed, com um sorriso de despedida. Poderia ser o outro passo no programa. Ele fechou a porta calmamente, deixando-nos mais uma vez na escuridão. Ouvimos o ranger das dobradiças no portão e o ruído do seu carro indo embora. Depois que Armed se foi, Ali parecia estar no comando daquele grupo, e tudo indicava que estava adorando o seu novo cargo. Estava empolgado. Qualquer desejo de falar sobre a sua vida ou a jihad desapareceu. Sua fúria agora parecia estar focada, especificamente direcionada a nós. Ele exigiu o nosso dinheiro. Onde está? Gritou ele. Revirei minha bolsa e tirei os $211 americanos que trouxera do hotel naquela manhã, após deixar o restante no cofre do Chamu. Minha mão tremia quando entreguei as notas. Nigel estava levando algumas moedas e uma nota de $100 dobrada no bolso da frente. Ali contou nosso dinheiro sem disfarçar seu ceticismo. Só isso? Sim, eu disse. Não acredito, disse ele. A raiva estava crescendo em sua voz. Não acredito. Como pode ser? Nigel e eu não dissemos nada. Onde está o seu dinheiro? Disse Ali. Está no hotel. Deixamos lá. De algum modo, eu fiquei responsável por conduzir todos os diálogos. Seus passaportes. Deem para mim. Estão no hotel também. Ali estreitou os olhos, encarando-me, como se estivesse me julgando, silenciosamente decidindo a respeito de alguma coisa. Desviei o olhar, sem saber se era melhor demonstrar humildade ou rebeldia em resposta. Ele riu quando virei o rosto, uma gargalhada cruel. Saiu pela porta. Pude ouvi-lo conversando com os soldados que estavam no jardim. Em menos de 1 minuto, ele estava de volta. Dessa vez,
Ali pegou minha mochila e virou-a, esvaziando-as dos pertences. Sob a luz que entrava pela porta, ele inspecionou tudo cuidadosamente, desdenhosamente. Minha câmera, meu caderno, minha garrafa de água. Tirou a tampa do meu protetor labial. Examinou os 2 lados da minha escova de cabelos. Manipulava cada objeto delicadamente, como se pudesse explodir. Balançou a cabeça negativamente, aparentemente enojado pelas coisas que eu decidira trazer comigo naquele dia. A cada vez que saía do quarto, Ali parecia renovar sua fúria, como se estivesse bebendo longas doses de um tanque cheio de ódio no quintal. Depois de revirar minha mochila, ele saiu do quarto e, em seguida, voltou quase imediatamente. Apontou para mim, com os olhos arregalados. Levante-se, disse. Tocou a correia do seu rifle como se quisesse me lembrar que ele ainda o levava consigo. Ali era corpulento e maçudo, não exatamente gordo, mas bem alimentado. Sólido de uma maneira que poucos somalianos pareciam ser. Olhei para Nigel e depois me pus de pé, com os joelhos e as costas um pouco doloridos depois de passar tanto tempo sentada. Ali indicou a porta com um gesto. A luz do sol, fora da casa, era ofuscante. Demos alguns passos sobre o pátio cimentado. 2 escadas levavam até outra porta fechada. Ali apontou para essa porta, indicando que eu deveria entrar ali. Por uma fração de segundo, hesitei e sentiu bater com força nas minhas costas. Quer que eu mate você? Disse ele. Empurrou-me para a frente e eu tropecei nos degraus da escada. A sala em que entramos era pequena e escura, com uma cama de metal encostada na parede. O ar inerte era um envelope de calor. Ali fechou a porta. Por favor, eu disse, tentando manter a voz firme. Não faça isso. Tentei olhar nos olhos dele em meio à escuridão e continuei falando. Por favor, você é islâmico. Os muçulmanos são as melhores pessoas do mundo. Eu sei que isso não é o que o Islã prega, por favor. Estivera pensando naquilo durante a viagem de carro pelo deserto, no meio de todos aqueles homens, imaginando as coisas ruins que ainda poderiam acontecer depois de tudo o que já estava acontecendo. Se me ouviu falando, Ali não deu nenhuma indicação. Puxou o lenço que cobria minha cabeça e jogou-o no chão. Depois, estendeu a mão e agarrou a gola do meu abaia, puxando com força para baixo, de modo que as alças arrebentassem e as suas 2 partes caíssem no chão. Quando ergui as mãos para me cobrir, ele me golpeou na cabeça. Soltei um grito, surpresa. Quer que eu mate você? Disse ele pela 2ª vez, e empurrou-me contra a parede. Eu consegui ver do outro lado da sala, em uma estante sobre a janela, uma pilha de livros que pareciam ser pesados, mais exemplares do Alcorão. Senti as mãos de Ali entrarem por baixo do tecido da minha camiseta e dentro do bojo do meu sutiã. Ele estava tateando, apertando. Sua respiração saía em arfadas pesadas. Fechei os olhos para não ter que ver o seu rosto. Com a mão direita, ele encontrou o botão do meu jeans e o zíper. Um dedo grosso me revistou entre as pernas e depois foi removido rapidamente. Senti a repulsa, o horror e a náusea subirem pelas minhas costelas. Não se preocupe, nada vai lhe acontecer. Não fora isso que Armed dissera? Eu estava chorando, com soluços entrecortados, sentindo como se tivesse um bloco de madeira entalado na garganta. Isso é errado, eu dizia, com a voz chorosa. Você não é um bom muçulmano. Ele me empurrou outra vez, jogando-me no chão. Você acha que eu preciso disso? Disse ele, quase cuspindo as palavras. Tenho 2 esposas. Você é feia e é uma mulher má. Ele recolheu sua arma do chão e fez um gesto, indicando que eu deveria me vestir. Agia como se eu o houvesse insultado, como se fora eu quem houvesse ofendido sua honra, e não o oposto.
Eu estava procurando dinheiro, só dinheiro, ele disse. Tudo bem, eu respondi, em voz baixa. Com as mãos trêmulas, prendi novamente o abaia ao redor do meu corpo, subitamente grata pelo fato de que o traje me cobria tão completamente. Ateei o véu ao redor da cabeça. Sem problema, sem problema. Detestei aquelas palavras, mas elas saíram da minha boca. Ele mandou que eu não chorasse. Escoltou-me de volta até o outro quarto. Ao ver Nigel no colchonete de espuma naquela escuridão deprimente, exatamente como eu o havia deixado, senti as lágrimas começarem a correr outra vez. Estrangulei um soluço. Podia ver a devastação no rosto de Nigel, uma reação clara ao que ele estava lendo nas minhas feições. Antes de nos deixar, Ali apontou um dedo ameaçador na minha direção. Você é um problema, ele disse. Nigel e eu tínhamos certeza de que havia uma escola logo atrás do nosso cativeiro. Podíamos ouvir vozes de crianças flutuando no ar, várias delas. Parecia que estavam brincando em algum terreno, rindo. Os exemplares do Alcorão, empilhados nas prateleiras, faziam com que nos perguntássemos se aquelas casas fariam parte de uma madraça, uma escola religiosa islâmica. Entretanto, o fato de que o piso de todos os cômodos onde ficamos estivessem cheios de fusíveis, baterias velhas e pedaços de fio nos dava outra ideia. Esse era um lugar onde os guerrilheiros construíam suas bombas. Na verdade, não tínhamos a menor ideia de onde estávamos. Em algum lugar a oeste de Mogadíscio, aparentemente. Rodáramos por um longo tempo em alta velocidade. Passamos por enormes áreas vazias, salvo por um ou outro criador de camelos e aquele caminhão cheio de soldados. No começo do percurso, eu percebera rápidos vislumbres das lonas em cores vivas que compunham os campos de refugiados domésticos, para onde nos dirigíamos originalmente. Mas não tardara até tomarmos outro rumo, saindo da estrada. Não ouvíramos nenhum som de carros passando por perto ou aviões cruzando o céu. Apenas os estalidos e cliques no teto de zinco da casa, expandindo-se ruidosamente sob o sol implacável. Parecia que estávamos em uma caixa dentro de outra caixa, lacrada e isolada de tudo o que conhecíamos. Ali nos trouxe o almoço, uma garrafa de chá escuro e doce, um pouco de água mineral e 2 sacos plásticos azuis finos, cada um contendo uma conchada de espaguete frio. Também nos deu uma lata de atum em conserva. Não consegui comer muito daquilo. O medo naquele dia havia se acumulado em uma mistura ácida que tomava conta do meu estômago. Por algum tempo, no fim da tarde, permitiram que saíssemos do quarto. Sob os galhos secos da acácia, eu e Nigel jogamos algumas rodadas desanimadas do jogo da velha, desenhando cruzes e círculos na areia, observando os garotos soldados pelo canto dos olhos. Estavam deitados sobre a poeira com as suas armas, aparentemente tomados pelo tédio. Grandes nuvens brancas atravessavam lentamente o céu azul. Eu estava procurando por alguma coisa que pudesse me distrair. Quando era criança, você brincava de dizer quais eram as figuras que as nuvens formavam? Eu perguntei a Nigel. Ele olhou para mim como se eu estivesse louca. De volta ao nosso quarto, ele começou a chorar. Eu estava assustada demais para colocar meus braços ao redor dele, ou mesmo para sair de cima do colchonete de espuma onde eu estava sentada. Anteriormente, Armed perguntara se éramos casados, e após pensar por uma fração de segundos, enquanto fazia a minha escolha, dissera a ele que não éramos. Essa era uma jogada estratégica, pois eu acabara de sugerir a ele que utilizasse o Google para procurar informações sobre nós e comprovar que éramos jornalistas, não espiões. Não queria ser apanhada em meio a qualquer espécie de mentira. Agora, entretanto, eu não podia reconfortar Nigel, por medo de acender a ira de Ali. Já estava preocupada com a possibilidade dele nos separar definitivamente. Na tradição islâmica, uma mulher solteira não pode ficar a sós com um homem solteiro,
e não pode tocá-lo em hipótese alguma. Não estava disposta a assumir riscos. Em vez disso, falei suavemente com Nigel, à distância, dizendo todas as coisas que eu mesma queria ouvir. Tudo ficaria bem, eu disse a ele. Sairíamos desse lugar. Tínhamos um ao outro. Em um determinado momento, vimos Abdi e os outros 2 homens somalianos sendo conduzidos pelo pátio, com armas apontadas para eles. Nigel e eu nos perguntávamos se ele sabia do sequestro, se for algum deles ou todos eles que nos entregaram, mas parecia que eles estavam sendo instalados em um dos outros 2 quartos daquela casa, reféns como nós. Tentei fazer com que Nigel meditasse comigo, entoando as frases sobre liberdade e paz que ouvira alguns dias antes, depois que tomamos o avião em Nairobi, embora dessa vez as dissesse em voz alta. Ele sussurrou as palavras junto comigo. Em algum momento, nós 2 acabamos adormecendo sob aquele calor. Dormi profundamente, não sei por quanto tempo. Ao acordar, tive um pequeno momento de desorientação, antes que os meus arredores voltassem a se apresentar. As paredes sujas, o colchonete esfarrapado, Nigel olhando para o teto, deitado em seu próprio colchonete, a 3 metros de distância. O som de homens falando uma língua estrangeira do lado de fora da porta. Quando minha mente absorveu aquele cenário, senti que algo dentro de mim começava a desabar. E agora? Nossa porta se abriu subitamente. Ahmed estava de volta, vestido do mesmo jeito que o víramos anteriormente, acompanhado por Ali e 2 outros homens. Um deles era alto, usava óculos bifocais com lentes redondas e uma camisa polo estampada com listras alaranjadas. Trazia um bloco de notas e uma caneta. Parecia ter cerca de 25 anos. Era magro e de rosto sereno, mas incapaz de disfarçar o quanto estava satisfeito ao nos ver. 2 animais valiosos em uma jaula. Apresentou-se como Adam. Sou o comandante, disse ele. Cumprimentou Nigel com um aperto de mão, mas não fez qualquer menção de se aproximar de mim. Quando falava, tinha apenas um leve sotaque. Qual é o seu país de origem? Quando Nigel respondeu Austrália, Adam fez uma anotação em seu bloco. De que vilarejo você vem? Disse ele a seguir. O outro homem foi apresentado como Yahya. Era mais velho do que os outros, com uma barba branca curta, e parecia ser rabugento, totalmente indiferente. Alguma coisa na postura dos seus ombros me fez pensar que ele tinha experiência militar. Eu o reconheci como um homem que assumira o volante do nosso carro quando fôramos capturados. Olhava com desprezo para a camisa rosa estampada de Nigel. Adam anotou nossos nomes, profissões e endereços. Dei-lhe o telefone do meu pai, desejando ter o número da casa da minha mãe na Colômbia Britânica. Eu sabia que ela conseguiria manter a cabeça no lugar numa situação de crise como essa. Nigel passou o número da sua irmã. Adam sorriu e fechou seu caderno. Inshallah. Isso logo estará terminado, disse ele. Vocês são meu irmão e minha irmã. Algum tempo depois, voltou ao quarto, trazendo algumas boas notícias. Não temos mais motivos para acreditar que vocês sejam espiões, disse ele. Antes que alguém pudesse comemorar, fez outro anúncio. Alá incutiu no meu coração a tarefa de pedir um resgate. Imaginei os telefonemas acontecendo, a voz de Adam no aparelho do meu pai. Não conseguia, por mais que tentasse, imaginar o que ele diria. Quais palavras seriam usadas? Como chegariam ao acordo? Meu pai tinha problemas crônicos de saúde e vivia com uma pensão que o governo lhe pagara devido à sua deficiência. Minha mãe ganhou muito pouco dinheiro trabalhando na confeitaria. Minha conta no banco estava praticamente vazia. A maioria das minhas amigas era formada por garçonetes e nenhuma delas era rica. Não tinha certeza se alguém que eu conhecia no Canadá seria capaz de encontrar a Somália num mapa. No Iraque,
Sequestros eram uma preocupação tão constante que chegavam a ser o tópico das conversas no hotel. Os conglomerados de mídia faziam seguros com cláusulas que incluíam a possibilidade de sequestro para seus jornalistas mais renomados. Geralmente, uma empresa responsável pelo gerenciamento de crises recebia um pagamento para ajudar a libertar um refém. Freelancers, de maneira geral, não tinham nada disso. E todos sabiam que era impossível contar com o governo de seu país natal para ajudá-lo numa situação dessas. Como regra geral, governos não pagam sequestradores. É caro demais. E também tem seus riscos. Nenhum governo quer ser descoberto entregando dinheiro a terroristas. Já era noite quando Nigel e eu recebemos permissão para sair do quarto outra vez, para usar o banheiro e respirar ar fresco. Ali nos levou até um monte de palha que estava encostado contra o muro daquele complexo. Nos entregou mais 2 latas de atum e mais uma garrafa de chá. Ficou claro que passaríamos a noite ali. Calmamente, eu afastei a ideia de que aquela situação duraria apenas um dia. Era como colocar uma pedra no chão e pegar outra. Ficaríamos ali por 2 dias, eu disse a mim mesma. Poderia viver com isso. Conforme a escuridão caiu, o ar ficou um pouco mais fresco. O céu se tornou uma tela cravejada com estrelas. Sob o firmamento, eu me senti pequena e perdida. Mais adiante, ao lado da cabana improvisada, vi os garotos soldados descansando. Alguns estavam sentados no chão. Outros haviam se deitado na terra. Estavam ouvindo um aparelho de som a pilha, sintonizado na subsidiária da BBC na Somália. A voz de um radialista soava pelos alto-falantes, e pelo que imaginei, trazia notícias sobre a guerra. Em seguida, com uma clareza bizarra, eu ouvi dizer as palavras: Shamu Hotel. Na área da cabana, aquelas palavras causaram uma certa agitação. Os soldados estavam se sentando e começando a conversar. Alice levantou e começou a acenar em nossa direção animadamente, apontando para o rádio. O repórter disse: canadense e depois australiano. Meu olhar cruzou com o de Nigel. A reportagem era sobre nós, com certeza. A sensação era arrasadora. Era uma confirmação de que nossos problemas eram, ao mesmo tempo, reais e sérios.